Era noite. O silêncio das águas escondia algo profundo. De repente, uma voz rompeu invisível. Levanta-te, Jonas. Vai à grande cidade de Nínive. Grita contra ela. A maldade chegou até mim. Não era uma ordem comum. Era o chamado de Deus. Mas Jonas, filho de Amitai, não queria obedecer. Seu coração ardia de medo e revolta. Nínive era poderosa, cruel, sangrenta, uma cidade que esmagava inimigos sem piedade. Ir até lá era caminhar para a morte. Então Jonas fez o impensável. Fugiu do próprio Deus. Desceu apressado até Jope, o porto de navios. Seus olhos não buscavam a direção de Nínive, mas a rota contrária, para Tarsis, a longínqua Espanha. Quanto mais distante do olhar do Senhor, melhor. Pensava que podia escapar da presença daquele que criou o mar e a terra. Pagou a passagem, subiu no navio. O vento soprava manso. As velas se ergueram. Os marinheiros cantavam e Jonas acreditou que sua rebeldia estava segura. Mas o Deus que molda as ondas não dorme. E o mar, antes calmo, começou a rugir. O vento se levantou como fera enfurecida. As ondas batiam contra a madeira do navio com força de destruição. Os marinheiros, homens acostumados à dureza do oceano, sentiram o pavor da morte. Cada um clamava ao seu próprio Deus, implorando por vida. As cordas se esticavam, a madeira rangia. As cargas foram lançadas ao mar, como sacrifício ao abismo. Enquanto isso, Jonas dormia. No fundo do porão, o profeta rebelde estava mergulhado em um sono pesado. O capitão o encontrou e gritou: "Como podes dormir? Levanta-te! Clama ao teu Deus. Talvez ele se lembre de nós e não nos deixe perecer." O desespero crescia. Os homens decidiram lançar sortes para descobrir quem era o culpado daquela fúria no mar. A sorte caiu sobre Jonas. Olhos se voltaram contra ele. Vozes perguntaram: "Quem és tu? De onde vens? Que povo é o teu? O que fizeste?" Jonas ergueu o olhar e confessou: "Sou hebreu. Adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Estou fugindo da presença dele." O silêncio se tornou mais pesado que o vento. Os marinheiros estremeceram. "Que foi que fizeste?" A tempestade rugia mais alto. As ondas se erguiam como muralhas contra eles. Então perguntaram: "O que devemos fazer contigo para que o mar se acalme?" Jonas sabia. Sua culpa queimava. Seus lábios responderam: "Lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque por minha causa veio sobre vós esta tormenta." Mas os homens hesitaram. Agarraram os remos, tentaram chegar à terra firme. Lutaram contra o vento, contra as ondas, contra o destino. Mas nada podiam. A fúria só aumentava. Exaustos, levantaram um clamor: "Senhor, não nos faças culpados pelo sangue deste homem, pois é pela tua vontade que isto acontece." Então pegaram Jonas, o ergueram e o lançaram às águas. De repente, silêncio. O mar cessou. O vento caiu. A fúria se apagou. Os marinheiros, espantados, caíram em reverência. Temor tomou seus corações. Ofereceram sacrifícios, fizeram votos ao Deus que domina o abismo. Mas Jonas não morreu. Nas profundezas, uma sombra gigantesca se movia. O Senhor ordenou, e um grande peixe o engoliu. 3 dias, 3 noites. Dentro do ventre escuro, Jonas provou o peso da sua escolha. Preso no silêncio, cercado de águas e escuridão, começou a orar. Clamou do fundo do abismo: "Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Das profundezas da morte gritei, e ouviste a minha voz. As águas me cercaram, as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. A terra baixou suas trancas sobre mim para sempre. Mas tu, ó Senhor meu Deus, me levantaste da cova." Lá dentro, em meio à escuridão viva, Jonas se lembrou do templo, lembrou da misericórdia de Deus, lembrou que a salvação só vem do Senhor e prometeu: "Com voz de gratidão, te oferecerei sacrifícios. O que votei, cumprirei. Do Senhor vem a salvação." Então, pela ordem divina, o grande peixe se moveu até a praia e vomitou Jonas em terra firme. O homem que tentou fugir não conseguiu escapar. O Deus que chama
Não desiste. Pela segunda vez, a voz do Senhor veio a Jonas. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te darei. Jonas se levantou da areia, ainda coberto pelo gosto salgado do mar. O céu parecia pesado sobre sua cabeça. Seus passos estavam trêmulos, mas agora não havia como resistir. O chamado ecoava outra vez. Nínive. Uma cidade tão vasta que levava 3 dias inteiros para atravessar a pé. Uma fortaleza de pecado, idolatria e violência. Jonas entrou pelas ruas e começou a anunciar. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Suas palavras cortavam como lâmina invisível. Os comerciantes pararam. Os soldados se entreolharam. O povo começou a murmurar. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. O improvável aconteceu. O povo creu em Deus. Do menor ao maior, todos se cobriram com pano de saco, sinal de humilhação e arrependimento. Até os nobres dobraram o joelho. Quando a palavra chegou ao palácio, o rei de Nínive desceu de seu trono. Tirou o seu manto real. Vestiu pano grosseiro. Sentou-se sobre cinzas e proclamou um decreto. Ninguém comerá, ninguém beberá, nem homens, nem animais, bois ou ovelhas. Todos se vestirão de pano de saco. Todos clamarão fortemente a Deus. Abandonem seus maus caminhos. Talvez o Senhor volte atrás. Talvez se arrependa do furor de sua ira, e assim não pereceremos. O silêncio tomou conta da cidade. As fogueiras de banquetes foram apagadas. O aroma de incenso se misturou às lágrimas de arrependimento. Até os animais mugiam famintos, como parte de um clamor coletivo. E Deus viu. O Criador contemplou a cidade quebrada diante dele. Viu homens e mulheres abandonando a violência. Viu corações despedaçados clamando por misericórdia. Então mudou de ideia. A mão que estava erguida para destruir baixou-se. Nínive não foi arrasada. A fúria foi detida. Mas Jonas não se alegrou. Seu coração estava em guerra. Ele se enfureceu contra a misericórdia de Deus. Seus lábios murmuraram em oração amarga. Não era isso que eu dizia ainda em minha terra. Foi por isso que fugi para Tarsis. Eu sabia que és Deus compassivo, misericordioso, tardio em irar-se, grande em bondade, que se arrepende do mal. Agora, Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. O silêncio do céu respondeu com uma pergunta. É razoável a tua ira, Jonas? O profeta saiu da cidade, foi para o oriente, construiu para si um abrigo de galhos, uma sombra frágil diante do sol escaldante. Sentou-se ali, esperando ver o que aconteceria com Nínive. Talvez ainda houvesse destruição. Talvez Deus voltasse atrás. Enquanto ele esperava, o Senhor fez crescer uma planta, alta, verde, cobrindo sua cabeça. A sombra refrescou sua alma cansada. Jonas se alegrou. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu prazer. Mas quando a manhã chegou, Deus enviou um verme. A planta secou. O sol nasceu forte. Um vento abrasador veio do deserto. A cabeça de Jonas queimava. Exausto, pediu a morte. Melhor me é morrer do que viver. A voz de Deus voltou a soar. É razoável a tua ira por causa da planta? Jonas respondeu. Tenho razão para mirar até a morte. Então o Senhor disse. Tu tiveste compaixão da planta que não cultivaste, que nasceu numa noite e numa noite pereceu. E eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, além de muitos animais. As palavras ecoaram no silêncio. O livro termina aqui, sem resposta de Jonas. Um final aberto, uma pergunta que não cala. Quem é o homem para discutir com o Deus da misericórdia? Quem é capaz de limitar o amor divino? O profeta queria justiça, mas Deus ofereceu perdão. Jonas queria condenação, mas o Criador estendeu graça. É nessa tensão que repousa um mistério.
O mesmo Deus que levanta tempestades para confrontar a fuga de um homem é o Deus que desce em misericórdia para salvar uma cidade inteira. O mesmo Senhor que prepara o ventre de um peixe para prender o profeta rebelde é o que também prepara uma planta, um verme e um vento, apenas para ensinar uma lição sobre compaixão. Nada acontece por acaso. Cada detalhe é desenhado pelas mãos daquele que vê o invisível. E assim a história de Jonas não fala apenas sobre Nínive, fala sobre todos nós, sobre o peso da rebeldia, sobre o confronto da consciência, sobre a misericórdia que desafia a nossa lógica e sobre um Deus que não desiste, um Deus que prefere salvar. A história de Jonas termina em silêncio. Não sabemos se ele entendeu a lição, não sabemos se seu coração mudou. A Bíblia não registra a resposta, e talvez esse seja o maior mistério. O final não é sobre Jonas, é sobre nós. O profeta fugiu porque não aceitava a misericórdia de Deus para seus inimigos. Ele queria justiça imediata, queria destruição, queria ver a queda de uma cidade cruel. Mas o Senhor mostrou algo maior, mostrou que sua compaixão ultrapassa fronteiras humanas, que sua misericórdia é mais forte que a fúria, que seu amor alcança até aqueles que julgamos indignos de perdão. Jonas, no ventre do peixe, clamou por salvação e foi ouvido. Os ninivetas, cobertos de violência, clamaram por misericórdia e foram poupados. Em ambos os casos, o mesmo Deus respondeu. E é isso que nos confronta. O Senhor não trata as pessoas como nós tratamos. Ele vê o coração. Ele pesa intenções. Ele dá uma chance onde o homem decretaria o fim. Talvez por isso, o livro feche sem resolução. Porque a questão não é o destino de Nínive, mas o destino do coração humano. Quantas vezes nós, como Jonas, fugimos do chamado? Quantas vezes nos escondemos acreditando que podemos escapar do olhar divino? Quantas vezes pedimos misericórdia para nós, mas desejamos juízo para os outros? A sombra da planta que cresce e seca em um instante é um lembrete. Tudo que valorizamos pode desaparecer da noite para o dia. Mas a compaixão de Deus permanece. O vento abrasador que queimava a cabeça de Jonas é o sopro que desperta a consciência. Uma pergunta ecoa até hoje: se Deus teve compaixão de Nínive, não terá também de ti? A história de Jonas aponta para algo maior, para um profeta que viria séculos depois, que também passaria 3 dias nas profundezas da terra, mas não por desobediência, e sim para salvar. Jesus disse: nenhum sinal vos será dado senão o sinal de Jonas. O ventre do peixe apontava para o túmulo vazio, o arrependimento de Nínive apontava para a mensagem do Evangelho. A compaixão de Deus que atravessou fronteiras aponta para a cruz, onde até os inimigos foram alcançados pelo perdão. O livro de Jonas termina com uma pergunta em aberto, mas a cruz responde com um grito eterno. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Essa é a revelação, esse é o mistério, esse é o Deus que não desiste de nós. Se você está gostando de descobrir essas histórias não contadas da Bíblia, deixe seu like e se inscreva no canal Descobrindo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai mexer com sua visão sobre as Escrituras.